Sejam bem-vindos a mais um Culto Jovem. Seu culto de adoração com a nova roupagem. Nos adaptamos, mas não mudamos. Continuamos desafiando seus conhecimentos bíblicos e musicais. Você está pronto? O Arena Jovem vai começar. Oi, irmãos, eu tô aqui para louvar com vocês e é por isso que eu convido a todos para juntos nós cantarmos este hino tão conhecido. Que todos os dias a gente possa alimentar no nosso coração a esperança de muito em breve ver Jesus bem pertinho da gente. Fala galera, beleza? Olha eu aqui mais uma semana trazendo mais uma pergunta bíblica para vocês. Então, a pergunta dessa semana vem trazendo uma questão como é que eu posso dizer? Uma questão que envolve valor, né? É sobre dinheiro. O que é que a Bíblia fala acerca do dinheiro? Afinal, o dízimo e a oferta é algo legítimo? Ou é algo que foi criado pelo homem para extrair dinheiro do seu irmão, do seu amigo? E se Deus deu de fato o dízimo e a oferta para o homem, ele ainda está em vigor nos dias de hoje ou ele ficou no passado e não tem mais serventia? Então, eu queria saber de você, Alex, o que é que a Bíblia fala acerca do dízimo e das ofertas? Boa noite, galera. Que bom participar desse programa maravilhoso.
Eu vou responder nesta noite a pergunta de Júlio sobre o dízimo e a oferta. Será que o dízimo perdeu a validade e a oferta hoje nos devemos dar, ou devemos continuar dando o dízimo e a oferta? É uma pergunta muito importante e ao mesmo tempo muito controversa. Hoje tem se questionado muito sobre o dízimo e a oferta. Infelizmente vivimos em uma época onde todo é questionado, mas nós precisamos entender de que o dízimo é um mandamento com promessa. O dízimo começa lá no princípio, desde a criação. Nós vamos para o período de Abraão, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Vamos para a história do povo de Israel. Os levitas era a tribo que foi designada para receber os dízimos. E agora nós vamos para o texto de Malaquias, onde diz trazer o dízimo para a casa do tesouro. Esses textos hoje são questionados. Mas minha pergunta é, será que o dízimo nós precisamos devolver ou o dízimo já perdeu a validade? Hoje, as pessoas que questionam a veracidade do dízimo utilizam alguns textos como o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, onde diz: cada um tem que dar de acordo com o que tem em seu coração. Esse texto tem sido utilizado por muitos. Mas, na verdade, meus amigos e irmãos, o dízimo é um mandamento com promessa. E em Mateus capítulo 23, Jesus questionou aos fariseus sobre o dízimo. Quando ele disse assim que vocês dizimam aos fariseus, vocês dizimam do cominho, do coentro, mas vocês têm esquecido da justiça, do amor e da fé. Esse questionamento que Jesus fez para os fariseus foi feito porque os fariseus eles dizimavam de uma maneira formal. O formalismo tomou conta. Eles faziam isso por costume, mas tinham deixado o amor, tinham deixado amor ao próximo de lado. Quando Jesus fala sobre o dízimo, ele estava questionando a maneira como os fariseus dizimavam. Era o formalismo. E em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. O mandamento, dentro desses mandamentos está o dízimo. O dízimo é um mandamento com promessa. E se nós hoje, como cristãos, queremos ter a certeza de que a nossa vida espiritual tenha um efeito direto na vida das pessoas, primeiramente precisamos ser honestos consigo mesmo e honestos com Deus. O dízimo é um antídoto contra o egoísmo e a avareza. É um antídoto contra tudo aquilo que é egocentrismo, egoísmo. E sabe o que mais, irmãos? O dízimo, ele é a pedra fundamental para a pregação do Evangelho. É a obra que até os anjos gostariam de fazer. Que através dos nossos dízimos, nossas ofertas, a pregação do Evangelho se faz no mundo todo. Que Deus abençoe. Valeu, Alex. Obrigado por essa resposta aí. Essa resposta que diz as orientações bíblicas acerca do dízimo e das ofertas. Valeu. Muito obrigado. E você aí que está do outro lado da tela assistindo o nosso Arena Jovem, fique preparado, pois pode você mesmo, ser o questionado da próxima semana. Até mais.
Oi, princesa. Só tenho duas coisas para te falar nesse dia. A primeira é que eu sou muito grato a Deus por ter te colocado na minha vida. E a segunda, bom, eu amo você. E enquanto Ele me der fôlego de vida, vou lutar para te fazer feliz. Um beijo. Oi, Grace, deixo uma mensagem para você dizendo que te amo muito e que você será minha eterna namorada. Que você possa continuar sendo essa pessoa amável, adorável e que juntos possamos ir de mão dadas aos céus, porque lá será o verdadeiro lugar, o verdadeiro lar. Deus te abençoe muito, minha eterna esposa namorada. Eu tenho que agradecer a Deus nessa data especial, a minha esposa, por estar ao meu lado, por formar parte da minha família, e Deus nos colocou no caminho. Eu agradeço porque é uma amiga, companheira, esposa, e sempre lutamos e sonhamos juntos para morar nas mansões eternas. Que Deus abençoe. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, e brilham através do véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras, que desce odeantes o monte de Gileade. Quero te dizer, Giovânia, que eu te amo muito. Tu és uma das melhores coisas que me apareceu na minha vida, viu? Te amo muito. Beijos. Giovânia, meu grande e único amor. Cada dia que passa, cada ano, você se transforma em uma mulher mais linda, mais envolvente, mais maravilhosa. Eu tenho certeza que nosso amor vem sendo apurado. O que eu tenho a dizer é que a cada dia, o meu amor cresce e eu fico mais apaixonado por você. Te amo. Feliz Dia dos Namorados. Ô, minha querida Babi, eu desejo que Deus te abençoe, te proteja e que você esteja sempre preparada para a breve volta de Cristo. Eu quero agradecer a você por esses mais de 50 anos que nós vivemos juntos e você sempre foi a mesma pessoa, nunca mudou. Sempre foi uma pessoa bondosa, caridosa, amável, uma pessoa muito especial. Que Deus te abençoe, que nossos filhos a cada dia sejam melhores, porque você sempre foi uma pessoa muito especial em nossa vida. Deus te abençoe. Tatiara, obrigado porque um dia você disse sim para mim. E com esse sim, me tornou um homem muito feliz. Aliás, um dos homens mais felizes dessa terra. Obrigado, porque não existe mulher mais virtuosa do que você. Obrigado por tudo que você fez por mim e faz. E eu agradeço a Deus por você existir em minha vida. Amo muito você. Cores, luzes, com
com você. Sem pedir, você sorriu e veio a mim, tomou meus pensamentos e me conduziu até aqui pra confessar pra todo mundo os meus desejos. Sem reservas ou medidas, hoje entrego tudo que é meu, corpo e alma, voz e vida, mãos e lábios, tudo é seu e hoje eu vim dizer que sim, que tô afim e topo qualquer coisa pra te ver feliz. Já decidi, vai ser assim até nos dias de velhinho. Tomo Deus por testemunha aqui pra te dizer que o céu é pouco pra expressar o quanto amo você. Olá, galera da igreja de Arauana, de Sergipe. Queria mandar um abraço para vocês, um feliz sábado. Vou cantar uma musiquinha aqui para vocês, uma música que é muito pertinente nos dias de hoje, que é A Começar em Mim, que a gente possa sempre começar, se a gente quiser ver perdão nesse mundo, se a gente quiser ver misericórdia, se quiser ver amor, que isso comece na gente, que a gente não espere isso dos outros. E é isso, espero que vocês gostem, que essa música possa abençoar vocês também. Um beijo! Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles.
Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lara, 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 a começar em mim. Lara, 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 a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Lara, 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 mais amor em mim. Olá, você está no Arena Jovem, esse é o encontro semanal dos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Aruana, aqui em Aracaju. Desejo que a graça e a paz de Deus estejam com você. Eu sou o pastor Jafé Chaves e com a bênção de Deus, hoje nós vamos abrir a Bíblia em Daniel 6 para continuar nossa série de estudos intitulada A Luta de Todos Nós. Estamos estudando alguns acontecimentos dos judeus que foram exilados lá em Babilônia, está escrito no livro de Daniel, e tirando lições para a nossa vida hoje. Estamos percebendo que, embora numa época completamente diferente, nós vivemos as mesmas lutas em nome da fidelidade a Deus. Então nós devemos considerar que, da mesma forma como Deus agiu naquela época, Deus age também. Se as lutas que vivemos lá e aqui, ou seja, antes e agora, são as mesmas. Eu gostaria de relembrar com você um pouco do que nós já vimos. No primeiro capítulo da série, quando nós estudamos Daniel no capítulo 2, no verso 1,
está escrito que o rei Nabucodonosor teve um sonho cuja interpretação mostrou que existe um grande conflito pelo controle mundial e esse conflito resultaria no estabelecimento do reino de Deus. Agora lembre-se que em Apocalipse, no capítulo 12, versos 10 e 11, está escrito que o conflito aconteceria também em uma esfera pessoal, e está acontecendo agora. Ou seja, há uma luta em esfera macro e uma luta em esfera micro. Nós concluímos com uma lição. Nós estamos completamente envolvidos na luta, nesse conflito. No segundo capítulo da série, nós vimos lá em Daniel, no capítulo 3, vimos que lá, buscando a unidade do reino, o rei Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro e por se negarem a adorar qualquer coisa, os judeus foram denunciados e condenados a serem lançados em um forno. Foi uma pena de morte. Aprendemos a lição de que ser fiel a Deus não me livra da luta diária. Semana passada, no capítulo 3 da série, estudamos o início de Daniel no capítulo 6. Não confunda o capítulo do livro com o capítulo da série. Semana passada foi o capítulo 3 da série, o terceiro capítulo da série. Mas nós estudamos o 6º capítulo do livro de Daniel. E lá em Daniel, capítulo 6, quando o rei reinava em Babilônia, e por uma política, uma jogada política para tirar Daniel da administração, foi determinado por um decreto um período de adoração exclusivo ao rei. Nós lemos lá em Daniel, no capítulo 6, verso 5, uma curiosa declaração dos perseguidores do jovem judeu. Eles disseram assim: jamais nós encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Nós tiramos então uma lição de que posso conhecer a lei de Deus, mas não o Deus da lei. Essa é uma luta diária de todos nós também. Hoje nós vamos voltar ao capítulo 6. Vamos orar agora. Senhor Todo-Poderoso, nos conceda a bênção de fazer a Tua vontade. Mas nos conceda primeiro, Senhor, a bênção de compreender muito bem qual é esta vontade. Nos ajude a entender aquilo que aconteceu no passado, está registrado em Tua Palavra, e nos ajude a aplicar essas grandes lições para nós hoje, porque sabemos que as lutas são as mesmas, mas sabemos também que o Deus que opera em nós hoje é o mesmo que operou nas vitórias do passado. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como vimos, o ano é o 539 a.C. E está escrito em Daniel, no capítulo 6, verso 10, que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus como costumava fazer. Agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. O profeta já tinha agora cerca de 80 anos e foi condenado à cova dos leões, ou seja, uma outra pena de morte. Uma primeira pena de morte apareceu lá no capítulo 3, na história da adoração da estátua, lembra? Agora um outro decreto de morte. Um outro rei, um outro período, muitos anos depois, mais um decreto de morte também. Daniel era um homem de oração. E o homem de oração deu graças a Deus, está escrito na Bíblia, como de costume. O plano que fizeram deu certo e as tentativas daqueles seus companheiros de trabalho para incriminar Daniel funcionaram. As tentativas do rei para livrar Daniel foram frustradas. Pelo rigor da lei ele foi condenado. E eu acho que agora cabe uma outra ótima lição. A primeira lição de hoje, as lições que nós vimos até então foram as lições, recapitulação das lições passadas. Mas a primeira lição de hoje é que a fidelidade não me livra das penalidades, mesmo que sejam injustas.
mesmo que seja uma lei injusta, uma lei humana injusta. Ser fiel a Deus não me livra das injustiças imediatas desse mundo. Você percebe? Veja que Daniel ele foi condenado. Bom, era uma lei, é verdade. Mas vamos pensar assim, poxa, não era justo Daniel ser levado a julgamento daquele jeito. É verdade, mas às vezes nós somos condenados por causa de nossa fidelidade a Deus e as leis são aplicadas. Pense nisso nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, que nos faz pensar em algumas coisas que viveremos, em algumas situações que viveremos no futuro também. Antes de continuar, eu gostaria de parar e pensar com você agora, de convidar para pensar um pouco na Babilônia do século 6 a.C. Acontecia o seguinte naquela época. Todos os anos, no Ano Novo, acontecia um desfile com os deuses da Babilônia, chamados Bel e Nebo. Durante 70 anos, Daniel acompanhou essa procissão, onde esses ídolos eram colocados nas costas de animais e conduzidos em um cortejo pelas ruas de Babilônia. Eu imagino que Daniel deve ter lembrado das palavras de Deus pelo profeta Isaías, lá em Isaías 46, versos 1 e 2, enquanto ele assistia esse cortejo. Lá em Isaías está escrito assim: Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseira para as feras já cansadas. Juntamente se encurvam e se abatem. Veja que o profeta Isaías está falando aqui daquela situação em que os ídolos eram colocados em cima dos animais e pelo passo dos animais esses ídolos eram levados a se dobrar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele está descrevendo uma cena daquela época e Daniel deve ter visto isso acontecer várias vezes. Quantos anos tinha Daniel? Você lembra? Mais ou menos 80 anos. Eu imagino que aos 80 anos ele deve ter lembrado também nisso tudo, nesse contexto todo de ter sido condenado à morte, ele deve ter lembrado dos versículos 3 e 4 desse mesmo capítulo 46 de Isaías, porque lá está escrito assim: Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, e os susterei e os salvarei. Que promessa fantástica, não é verdade? Você percebe como aqui Isaías está começando versículos 1 e 2 falando dos deuses, que eles se inclinavam nos animais, pelo passo dos animais, mas agora Isaías está dizendo assim: Israel, preste atenção numa coisa. Eu sou o Deus que viu vocês serem concebidos, isto é, viu vocês nascerem, e que cuidou de vocês ao longo da vida. E é como se Deus estivesse fazendo uma promessa. Aliás, como se estivesse, não, ele está fazendo uma promessa. Ele está pedindo para que Daniel e todos aqueles que já são mais velhos na experiência com Deus, lembrem-se do seguinte, nas palavras de Isaías, não é? Quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Que promessa fantástica, não é verdade? Eu imagino que naquele decreto de morte, Daniel deve ter com certeza lembrado de várias promessas de Deus. Com certeza deve ter lembrado dessa também. Agora pense comigo que não foi de uma hora para outra que Daniel tomou decisões importantes na vida, decisões de fidelidade na vida. Ele construiu isso ao longo do tempo. Então nós podemos tirar aqui uma última lição hoje. Plante com Deus no presente o que você precisa colher com Ele no futuro. Quando a cova dos leões foi aberta, o idoso homem Daniel estava vivo. Ele estava vivo porque ele era não só um homem idoso, mas ele era um homem que chegou até a sua idade idosa, confiando nas promessas de Deus.
Esse foi um relacionamento construído ao longo dos anos, ouvindo os rugidos dos leões e aprendendo a confiar em Deus. Não nos faz temer as consequências da fidelidade, esses rugidos todos. Afinal de contas, Deus nos conceda a bênção de semear e colher em todos os estágios de nossa vida uma fé que nos leve às últimas consequências, se necessário, mas em todos esses momentos em plena fidelidade a Deus. Desde agora, você que é mais jovem, você que ainda é adolescente, até aqueles que já têm os cabelos brancos, como Daniel tinha na época. Fidelidade a Deus, porque ele mesmo disse que ele nos sustentaria, ele sustentaria Israel e evidentemente a nós também, porque as lutas daquela época se aplicam a nós hoje também, as promessas se aplicam a nós hoje também. Ele disse que desde o seu nascimento até quando tivessem cabelos brancos, ele cuidaria. Daniel sabia disso, e isso levou a ser fiel. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa convicção nos leve à fidelidade todos os dias, em todas as circunstâncias. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, hoje estudamos mais um desafio que Daniel passou. No primeiro desafio que estudamos semana passada, ele mostrou a sua fidelidade não se intimidando com o decreto de morte. Hoje nós estudamos que quando o decreto foi executado e ele foi levado à cova dos leões, ele continuou fiel e não recuou 1 milímetro em suas convicções, porque ele sabia que o Deus que o sustentou enquanto ele ainda era jovem era o mesmo Deus que o estava sustentando agora que ele tinha cabelos brancos. E esse é o mesmo Deus que nos sustenta hoje também. Nós te agradecemos por todas as providências, as que já aconteceram e aquelas que ainda acontecerão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça